Glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu dar um jeito aqui, espera aí. Aleluia. Então vamos lá. Amém? Deixa eu só dar uma olhadinha de novo aqui. Certo. Graça e paz, igreja do avivamento. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, estamos aqui na presença do nosso Deus que é fiel. Nosso Deus que é fiel e poderoso. Amém? Tá ligado? Tá ligado? Glória a Deus. Pessoal, deixa eu dar alguns recados para vocês. Deixa eu ver. Vocês que estão... Oh, tem gente nova aí. A Maria tá aí. Aleluia, Maria. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Mais uma que chegou aí com a gente. Então, deixa eu lembrar vocês, pessoal. Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Isso. Pessoal, nós da Igreja Reciclar em Cristo, tá bom? Nós temos lives durante a semana. As nossas lives, no domingo é o pastor Sérgio, eu mesmo que faço. Na terça-feira é a pastora Esther que faz. Na quarta-feira é a Jack que faz. Na quinta-feira sou eu que faço. Na sexta é a Mônica que faz as lives. E no sábado, como hoje, eu estou fazendo. Amém? Para quem não sabe, a Igreja Reciclar em Cristo, nós estamos em Guarulhos, no bairro chamado Jardim Kátia. Tá certo? E o endereço da nossa igreja é Rua Luiz Borges de Medeiros, número 108, Jardim Kátia. Então, o dia que você quiser fazer uma visita para nós, venha conhecer a nossa igreja, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Nós temos culto 8 horas da manhã no domingo e às 18 horas também no domingo. E sexta-feira às 20 horas. Então, qualquer um desses dias, sexta-feira às 20, 8 horas da manhã no domingo, às 18 no domingo, venha nos conhecer. Nós temos também o nosso trabalho social e se você tem o desejo de ajudar o próximo, então fale também com a gente, porque nós da igreja, nós fazemos também o nosso trabalho social, nós recolhemos as cestas, nós ajudamos pessoas que chegam próximo da gente, tá bom? Nós ajudamos essas pessoas. Então, se você quer ser um parceiro, se você quer empresário, quer ajudar, quer comprar algumas cestas para a gente fazer doações, a gente vai fazer sim, tá? Conta com a gente, nós vamos fazer, me procura e a gente vai fazer sim essas doações de cestas, tá bom? Se você quer fazer alguma doação também, doação financeira, em prol dessas cestas, fala comigo, a gente vai mandar o Pix para você e você pode fazer a sua doação pelo Pix, tá bom? Glória a Deus. E a partir de hoje também nós vamos fazer nosso jejum, a partir da meia-noite de hoje. Vamos fazer nosso jejum. Por quê, pastor? Porque, pessoal, há uma guerra espiritual. E nós precisamos sim fazer nosso jejum, porque a nossa arma de guerra, como diz a própria palavra, a nossa guerra, não é contra a carne e contra o espírito, tá? E sim contra as potestades malignas do ar, os principados e potestades. Então a gente sabe que existe uma guerra muito grande, tá? Existe aqueles demônios que agem nas famílias ou em seres humanos assim, tá? De uma categoria baixa, e existe aquela hierarquia de demônios, aqueles principados, aqueles que são os patamares mais altos, umas categorias mais altas, que agem em outras áreas, tá? Do nosso país e do mundo. Amém? E esses demônios, eles não são os mesmos demônios que descem para ficar endemoniado na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa. Não é o mesmo nível, tá? Já é um outro nível. Então, nós precisamos orar e jejuar
para a gente guerrear contra essas ciladas, essas guerras espirituais. E nós sabemos que não só eu e você precisamos jejuar, mas nós também sabemos que o nosso presidente, ele precisa, tá bom? Ele precisa da nossa oração e da nossa intercessão. Amém? O nosso governo indo bem, toda a nação irá bem. Mas se o nosso governo padecer, se o nosso governo cair, tá? A nação brasileira fisicamente, materialmente, também vai padecer. Então, nós precisamos de oração nós precisamos orar pela vida do nosso presidente. Amém? Em nome de Jesus Cristo. É algo sério, tá bom? Tem aquelas formas de você sair pelas ruas e fazer carreata, passeata, que é a pé. Sim, são formas de manifestação. Mas o jejum e oração também é uma forma de você se manifestar. E se manifestar de forma espiritual. Porque existe a guerra, existe a luta física, sim, né? Aquelas pessoas que saem nas ruas, umas saem com violências, né? Mas nós sabemos então que nós podemos sair sem violência, igual a gente já fez muita marcha para Jesus, e todas as marchas para Jesus, o Espírito de Deus pairava sobre a marcha e não tinha violência nenhuma. Então, as igrejas hoje, elas fazem sim passeata ou carreata, as igrejas evangélicas, o povo evangélico, o povo cristão, o povo católico, não católico, tá? Todos aqueles que são a favor da paz, eles saem sim em manifestações na rua, mas só para mostrar a revolta deles, a revolta no sentido que eles não concordam com aquilo que está acontecendo, mas é uma forma deles se manifestarem, tá? Mostrando corporalmente que eles estão ali e contra algumas atitudes ou algumas leis que são colocadas por homens, tá certo? E o jejum e a oração é outra forma. É outra forma de você também guerrear, jejuar e orar. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados, tá bom? Fazer de conta que tudo isso que está acontecendo aí fora no mundo não tem nada a ver com a gente. Não, nós vivemos neste mundo, fazemos parte deste mundo, tá bom? Então o que nós podemos fazer, orar, jejuar, vamos fazer sim. Se pode sim fazer o bem, vamos fazer o bem sim, em nome de Jesus, tá certo? Então nosso jejum coletivo, vamos começar hoje, à meia-noite, em nome de Jesus, tá certo? No final já eu estarei orando, tá bom? Pelo copo de água, em nome de Jesus Cristo. Então você que tem o seu copo de água, você vai deixar aí no seu cantinho para nós orarmos no final, em nome de Jesus, tá certo, pessoal? Glória a Deus, graças a Deus. Então, Daniel entrou aí com a gente, deixa eu ver se tem alguém novo aí. Tem a Ana Paula Valadão, a mãe da Isabelle Valadão, tá aí com a gente, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Ana Paula, Deus abençoe você. Paulinha, já nós vamos orar, e se você quiser oração, depois você coloca aí no comentário para a gente orar por você. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus. João capítulo 3. Amém? João capítulo 3. O subtítulo da minha Bíblia fala o seguinte: o novo nascimento, tá? Jesus com Nicodemos. O subtítulo já fala, né? Algo novo para a gente, que é o novo nascimento. E vai nos explicar, a própria palavra vai nos explicar o quanto nós precisamos melhorar para a gente nascer de novo. Amém? Mas vamos lá. Vamos ver o diálogo entre Nicodemos
um mestre da lei, e Jesus. Amém? Vamos lá. João capítulo 3 diz: E havia entre os fariseus homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito que necessário vos é nascer de novo? Amém? Pessoal, aleluia. Às vezes, a gente não entende o agir, o operar, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Por quê? A gente vê aqui duas pessoas, Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem mestre, um homem conhecedor da palavra, podemos dizer doutor da lei, mas tudo isso ele conhecia da forma física, com a sabedoria do homem, né? Mas Jesus estava falando de algo, ou Jesus pregava sobre o reino de Deus, amém? Sobre o reino de Deus, e o reino de Deus não é aqui nesta terra, o reino de Deus, nós sabemos, é espiritual. Então, Jesus veio para explicar o reino de Deus, e as pessoas como naturais, como carnais, tá? Elas entendiam, elas queriam até compreender, tinham até o desejo de compreender, mas não compreendiam. Por quê? Porque a carne e o espírito, tá? Elas até brigam ali entre si para querer entender as coisas de Deus. Mas Jesus quis dizer o seguinte, que só quem nasce de novo que pode entender o que ele está dizendo. Amém? E a gente sabe que na época de Jesus, muitas pessoas deixaram mesmo, não entenderam mesmo. Não entenderam e até hoje não entendem o porquê. O porquê que Deus deu o seu Filho para morrer nesta terra. Até hoje as pessoas não entendem isso. Mas a gente pode compreender e entender o amor de Deus para com a humanidade. E o amor de Deus para com a humanidade não tem preço. Amém? Então, Jesus, com as suas palavras espirituais, ou palavras do reino de Deus, e a gente tão acostumado a estudar palavra, e não tinha esse entendimento. Mas aquele homem, um senhor, já uns 60, 70 anos de idade, ele criou coragem e foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque ele era alguém muito importante na igreja, era alguém muito importante na sinagoga, era alguém muito importante para os judeus. Então seria assim uma humilhação, aquela pessoa tão importante, fazer algumas perguntas quando Jesus estivesse ensinando no pátio ou ensinando nas ruas, e ele fosse fazer pergunta. E ele resolveu então sair para perguntar à noite. Amém? Como diz a palavra aqui no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Pessoal, olha, no versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode
um homem nascer sendo um velho. Jesus está falando de um novo nascimento, mas esse novo nascimento que Jesus está falando é um nascimento espiritual, né? Mas ele estava com aquele nascimento que ele conhecia, que é o nascimento quando uma mãe fica grávida e a mãe dá à luz a um filho. Então ele ficou questionando, mas como pode? Eu já sou velho. E se eu quiser entender o reino de Deus, se eu quiser compreender o reino de Deus, eu tenho que nascer de novo da minha mãe, mas se eu já tenho aproximadamente, se eu já sou velho, eu já tenho 70 anos, minha mãe já faleceu, como é que eu vou nascer de novo da minha mãe? É meio complicado, é meio confuso, se a pessoa ficar querendo entender as coisas, tá, do reino de Deus. Mas o que Jesus queria falar era algo muito simples. Tá? Aqui no versículo 5 está falando, no versículo 4, vou ler de novo para vocês. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar-se entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus fala, Jesus respondeu, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Aí pronto. Para algumas pessoas, mas como assim, meu? Nascer da água e do Espírito. Jesus está querendo dizer que você tem que se batizar. Quando você nasce da água, primeiro você crê em Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, de forma espiritual, você está nascendo de novo. De forma espiritual, porque você está aceitando o trabalhar de Cristo na sua vida. Então, quando você aceita a forma de Jesus trabalhar, de Deus agir na sua vida, você está nascendo. Mas aqui está falando nascer da água e do Espírito, quer dizer, é necessário a gente nascer tanto do Espírito quanto da água. Amém? Para que, pastor, isto? Para você entender as coisas de Deus, para você entender o reino de Deus, para você entender a palavra de Deus, para você entender os planos de Deus. Porque Deus faz algumas coisas nas nossas vidas e muitas vezes nós ficamos sem entender, mas só o Espírito Santo de Deus para revelar a você, tá, o porquê de tais coisas que Deus faz para a gente. Vamos lá. No versículo 6, o que é nascido da carne, Jesus está dizendo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pessoal, Jesus está querendo dizer que o vento, tá? Ele sopra. O vento, ele vem. Ninguém sabe de onde ele vem. Ninguém sabe para onde ele vai. Mas ele assopra. O vento faz barulho, assovia até. E você sabe que o vento está ali. Você não sabe de onde ele veio e nem de onde ele vai. Amém? Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que eu quero trazer para vocês, tá? A partir do momento que você tem essa revelação do Espírito de Deus na sua vida, você tem uma compreensão diferente daquele que é carne. Porque como está escrito na palavra, o que é carne, vai discernir como carne. E o que é espírito é espírito. Depende das notícias, depende das situações que chegam, das guerras, das lutas, as tribulações que Deus permite na sua vida, depende dessas lutas, dessas situações. Se você for carne, você vai discernir como carne, mas se você for espírito, você vai discernir como espírito. E qual é a diferença, pastor, de você discernir carne, se é carne, se é espírito? Se é carne, você vai sofrer menos. Se é espiritual, Deus estará com você na sua ação, no seu agir, na sua forma de lutar contra esta situação, mas com as armas espirituais. Se você é espírito, você vai agir como espírito. Se você é carne, você vai agir como carne.
E a pessoa, quando age pela carne, ela só faz besteira. Ela mata, a pessoa vai agir com as suas próprias mãos, a pessoa vai falar coisas da carne, né, que não se deve falar ou fazer, mas ela vai agir se ela for carne. Agora, se a pessoa é espiritual, as armas são outras. As armas da nossa guerra, da nossa milícia é outra. Se você é espiritual, você vai orar, você vai jejuar, você vai entregar nas mãos de Deus, você vai confiar em Deus, você vai confiar o porquê aconteceu isto, para que aconteceu, né? Deus, quando você é espiritual, tá? As suas ações discernem quem você é, se você é carnal ou se você é espiritual. Para a pessoa que age pela carne, já a própria palavra já fala, é porque ela é carnal. Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Amém? É muito simples. O que é carne, o que é espírito. O que é nascido da carne, ele não quer saber de espiritual. O que é nascido da carne, ele quer fazer do jeito dele, da forma dele, do braço dele, da força dele, procurar agir com seus pensamentos malditos e malignos. Agora, o que é do Espírito vai agir pelo Espírito, assim como Jesus agiu pelo Espírito. Amém? É diferente. Então, e aí Jesus fala, olha, o vento, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Como assim, pastor? Igreja, assim como o vento assopra para lá e para cá e a gente não vê o vento e não sabe, o vento não sabe para onde vai, né? Nós que somos de Deus, também nós somos assim. Deus faz algo que a gente não sabe aonde vai nos levar, aonde vai chegar. Você que está vivendo aí um momento, de repente até de silêncio. Silêncio por quê? Porque no silêncio você ouve a voz de Deus. No silêncio você espera a vontade de Deus. No silêncio você fica mais pensativo, mas pensativo nas coisas de Deus, tá? Depende o processo, depende a luta, depende a situação que você está passando. Você quer ficar um pouco mais sós, mas a sós para quê? Para ouvir a voz de Deus, a voz do Pai. Amém? Então, o próprio Jesus falou que é carne, o que é espírito. Então, se você sabe que você não deve agir e fazer as coisas pela carne, né? Senão você só faz bobeira e besteira. Mas se você vai agir pelo Espírito, você tem que dar ouvido ao Espírito. Você tem que dar ouvido ao Espírito. E assim então Deus vai agir. Aí que está. Deus, ele te dá armas espirituais. Jesus, ele te envia, tá? Armas espirituais. Então, ele nos dá um apoio espiritual para nós usarmos essas guerras, essas lutas, essas armas para a gente vencer. Amém? E vamos continuar. Então, Nicodemos, tá? Respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Para você ver, quando a pessoa é natural, quando a pessoa é carnal, porque, como assim, pastor, carnal? Mas foi Jesus que falou que ele era carnal, mas carnal não quer dizer uma pessoa carnal, aquela pessoa que anda na carnalidade, no sentido assim, uma pessoa totalmente do mundão, não é isso. Nicodemos era um homem de Deus, mas nós somos carnais, nós somos naturais, somos, né? Nós temos o sangue natural, o sangue desta carne que corre nas nossas veias. Amém? Então, e Nicodemos não entendia o processo, não entendia o trabalhar de Deus, tá? Como que era o plano de Deus para a humanidade. Então ele falou, mas como pode ser isso? Aí no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes, não entende isto?
versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Jesus quis dizer, ô Nicodemos, você é mestre. Você ensina aquilo que você sabe. Lógico, cada um fala daquilo que sabe. Naturalmente, qualquer professor numa faculdade vai ensinar aquilo que ele sabe. Não é verdade? Qualquer professor, qualquer pai vai ensinar para o filho o que ele sabe. Mas Jesus está querendo dizer, olha, você ensina aquilo que você sabe e eu ensino o que eu sei. O que eu sei é espiritual, porque eu desci do céu. Vamos lá então, no versículo 12. No versículo 11, para entender melhor. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Ele está falando, eu e você, nós dizemos o que sabemos. E testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que no caso é Jesus. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse negócio da serpente ser levantada no deserto, nós sabemos o seguinte, pessoal. Nós sabemos que o povo lá do Egito, eles saíram. Moisés saiu do Egito trazendo o povo, né, para atravessar o deserto até a terra prometida. E teve um momento que o povo reclamava muito, murmurava muito, né, e Deus mandou uma praga de serpentes, víboras, assassinas, víboras venenosas que picavam o povo. E aí o povo começou a se arrepender e falar com Moisés. Moisés, pede para Deus tirar essa serpente do nosso meio, Moisés. Aí Deus falou para Moisés, Moisés, pega uma haste, como se fosse um cajado, pega uma haste, um cajado, coloca uma serpente, faça uma serpente de bronze e coloca nesta haste, Moisés, coloca nesse cajado aí, nessa haste, para todo aquele que crê, né, seja curado. Então quer dizer que lá no deserto, o povo que olhava para aquela serpente de bronze e então olhasse para ela, seria curada, tá certo? E nós sabemos que nos dias de hoje, o símbolo, né, o símbolo dos médicos, os símbolos da medicina, nós sabemos que dos advogados o símbolo é a balança, né? A balança da justiça. E sabemos então que os médicos, o símbolo dos médicos do curso de medicina é uma serpente numa haste, tá? Que representa a cura, tá bom? Agora, o que isso tem a ver com Jesus? Eu vejo o seguinte, que para mim, a serpente no deserto, a serpente na época de Adão, né, foi uma personagem que se tornou amaldiçoada, não é verdade? A serpente ela se tornou amaldiçoada, lá no jardim, no Éden. E depois o que isso tem a ver com Moisés? Eu vejo o seguinte, se a gente pensar que aquela serpente, olha para vocês verem como o negócio a gente tem que ter um pouquinho de discernimento espiritual para entender. Se aquela serpente que era amaldiçoada, depois essa serpente tinha que ser levantada no deserto, para aquelas pessoas que olhassem para a serpente e fossem curadas, e assim aconteceu. E aí depois aqui no versículo 15, para vocês entenderem, tá? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer que na época de Jesus também foi levantado numa haste, foi levantado no madeiro, e todo aquele que olhar para Jesus, se você olhar para Jesus,
Tinha pessoas que olhavam para Jesus naquele dia da morte, da crucificação, e via o quê? Via um maldito. Porque todas as pessoas que morressem na cruz eram malditos. Então Jesus se fez maldição por minha causa e por sua causa. Então pessoas olhavam para aquela cruz de Jesus, olhavam Jesus como maldito. Amém? Mas quem olhasse para Jesus e ver ali, tá? A restituição, ver ali o Filho de Deus, eles eram curados e sarados. Amém? Assim como eu, como você. Ok, na época de Moisés, vamos imaginar que aquela haste foi levantada. Se as pessoas olhassem para aquela haste, para um animal maldito, um animal que seria a serpente, que se tornou maldita, né, depois do pecado, e se olhasse para ela, mas com os olhos, tá, de uma ordem de Deus, uma ordem do profeta Moisés, foi levantado que não importa o símbolo maldito, tá? É a mesma coisa a cruz. Esqueça o símbolo da cruz, porque algumas pessoas olham para a cruz como maldição. Esquece o símbolo maldição. Olhe para a cruz como símbolo da salvação, porque foi através da cruz que Jesus veio, que Jesus morreu e nos trouxe, nos deu salvação. Amém? Entenda o seguinte: o que é carne, o que é espírito é espírito. E se você não nascer de novo, você não vai entender o que eu estou dizendo. Ali naquele deserto, Moisés levantou uma haste, que para muitos seria uma serpente maldita, mas foi através daquela serpente, aquele símbolo, que as pessoas foram curadas e saradas naquele instante, na época de Moisés. Pessoal, nos dias de hoje, eu falo para você, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não entende o trabalhar, o operar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas você tem que discernir, você tem que entender o que é carne, o que é espírito. Para você entender o agir, o operar de Deus nas nossas vidas. Então, Moisés levantou ali aquela serpente porque Deus mandou. Pode ser até que Moisés também fala, puxa, mas não estou entendendo. Mas Deus falou e ele foi e obedeceu e as pessoas foram curadas e saradas. Como está escrito no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus foi levantado, Jesus foi pregado na cruz do Calvário. E aquele que olhar para a cruz do Calvário e ver Jesus como Salvador, esse será salvo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Temos que entender o plano e o propósito de Deus. Vamos continuar aqui lendo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que olham para Jesus na cruz do Calvário, pregado na cruz, está escrito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que olhar para Jesus na cruz do Calvário, aquele que olhar para a cruz, ver como um símbolo, tá? Que foi através daquela cruz, que um símbolo que era maldito e se tornou bênção para os cristãos. Nós temos que entender isso. Porque Deus tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida. Aí no versículo 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outras pessoas também podem falar, pastor, mas como assim, pastor? Deus deu o seu Filho unigênito. Igreja, para você ver o amor de Deus, para comigo e para você. Deus deu o único Filho por amor, tá? De pessoas que não queriam nada com Deus. E essas pessoas eram eu, você, somos nós, a humanidade. Amém? Então, olha o que Deus faz. Olha como Deus age, tá? De formas loucas, de formas diferentes, mas Ele faz isso para abençoar a mim e a você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Conclusão desta palavra, quero dizer para vocês, para você ter discernimento, o que é carne, o que é espírito. Quando qualquer decisão que você for tomar, não toma decisão pela carne, tome decisão pelo Espírito. Qualquer situação que Deus permitir na sua vida, tá?
creia, porque é Deus, assim como o vento. Assim como o vento sopra e o vento vai para lá e para cá e você não sabe para onde vai, assim é aquele que é nascido de Deus. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe o porquê você está passando, você não sabe para onde você vai, porque se Deus falar para você, você vai para tal lugar, você que é nascido de Deus, você vai, tá bom? Você que é nascido do Espírito vai discernir o que é do Espírito e vai, tá? Qualquer decisão que você tomar, você vai tomar uma decisão de forma espiritual, orando a Deus, perguntando para Deus, perguntando ao Espírito de Deus, tá? Para que você possa agir e assim vai. Então, se você falar, pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Tudo bem, porque Nicodemos já era um homem, um doutor da lei, já era um homem, um professor da palavra de Deus, e ele também não entendeu. Então, eu digo para vocês, é natural, é normal que de repente você não entenda o plano de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus na sua vida. Mas eu digo para você, continua firme, continue fazendo o que você está fazendo. Amém? Não esquece, não é para você mudar nada. Continue fazendo o que você está fazendo. Procura cada dia mais continuar sendo fiel a Deus, mais ainda do que você já tem sido. Tá bom? Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Deus conhece e sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus sabe, Deus conhece você desde antes do seu nascimento. Deus conhece você no ventre da sua mãe. E antes do ventre da sua mãe, Deus já conhecia você, já sabia de todas as situações que você ia passar. Nós que somos nascidos de Deus, somos como o vento. Tá bom? Ele vem, sopra para a direita, sopra para a esquerda, mas não sabemos para onde vai. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã a gente não sabe. Amém? Assim é aquele que é nascido de Deus, mas você tem que continuar firme e forte. Firme e forte, crendo no poder, no agir de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então o amor de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é esse para nós, que a gente não venha perecer, que a gente venha ter a vida eterna. Amém? Aqui nesta terra estamos de passagem, mas todos nós vamos embora a qualquer momento. Tá certo, pessoal? Vamos ser adultos, maduros na fé, para a gente entender e compreender. É como eu estou te falando, se como Nicodemos não entendeu, é natural, é normal que você também não entenda muita coisa. Mas você tem que começar a entender, mas entender de forma espiritual. Se você quer aprender de forma carnal, você vai entrar numa faculdade e vai estudar, tá certo? Mas se você quer aprender de forma espiritual, você vai procurar um professor que dê aula também de forma espiritual, que traga a revelação da palavra de Deus para você. Amém? Então você irá crescer espiritualmente. Glória a Deus, graças a Deus. Pessoal, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aí, olha, a Simone está aí. Simone, glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe você, Simone, cada dia mais. Deixa eu orar pelo copo de água. Amém? Eu sei que vocês já separaram o seu copo de água aí, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, pela forma do que o Senhor e o Teu Espírito Santo têm nos ensinado. Pai, fala conosco, seja conosco. Em nome de Jesus, abençoa estas águas. Pai, aquele que beber destas águas seja curado, sarado, em nome de Jesus. Assim como o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Senhor, aquele que nascer da água e do Espírito. Senhor, nós sabemos que a água, ela tem o poder, meu Pai. Quando nós abençoamos, tem o poder, sim, meu Pai, para curar, para sarar e para fazer nascer de novo. É assim que o Senhor faz. Deus abençoa a tua igreja. Todos esses, meu Pai, que beber desta água. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, a todos. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Beba da água, em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos lá. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Nós temos aqui algumas pessoas. Que têm nos pedido. Olha, a gente fica alegre, né? Feliz quando pessoas estão saindo dos hospitais. A gente fica feliz e alegre. Deixa eu ver. Amém? Vamos orar então pela lista aqui. Deixa eu ver. Quem está conosco aí? Vamos ver se alguém escreveu aqui seus pedidos de oração. Antes de eu começar a orar, deixa eu ver se tem algum pedido de oração aqui. Amém, glória a Deus. Aleluia. A Angélica não está aí no nosso meio, não é? Angélica, nem a Angélica, nem o Danilo. A paz de Deus, amém. Amém. Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar. E vou orar também por vocês. Amém? Vocês que estão aí comigo até agora. Em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha escrito aí o seu pedido de oração, eu vou orar por todos vocês. Amém? Vamos lá. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus, é fiel, é poderoso. Pai, nós cremos, meu Deus, na Tua palavra. Nós cremos, meu Pai, no mover do Teu Espírito. Nós cremos, meu Pai, no agir do Senhor. Nós cremos na graça do Senhor, na unção do Senhor, no milagre do Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, meu Pai, e muito mais. Em nome de Jesus, e muito mais. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a vida do nosso presidente Jair Bolsonaro. Pai, é um homem, Deus, temente a Ti, e nós sabemos que ele foi colocado lá, Deus, pelo Senhor. Isto nós não temos dúvida. Nós não temos dúvida, meu Pai, que as pessoas carnais, pessoas naturais não compreendam isso, mas ele foi, Deus, colocado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, há uma guerra espiritual, meu Pai, lá, Deus, no Planalto. Há uma guerra espiritual, meu Pai, lá, Deus, em Brasília. Nós sabemos, meu Pai, que é sim, meu Deus, Satanás e os seus demônios, os seus agentes, meu Pai, que tem trabalhado de forma espiritual, meu Pai, contra esta nação. Mas em nome de Jesus, maior é o que está em nós. Sim, meu Pai, maior é o que está em nós. E nós profetizamos e nós declaramos, nós, meu Pai, enviamos, Deus, oração, meu Pai, muita oração, Deus, para lá, Deus, para aquela cidade, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, para que Brasília, meu Pai, seja abençoada pelo Senhor, o povo de lá seja abençoado, Senhor, a nação brasileira seja abençoada. Pai, nós vamos começar um jejum hoje, a partir da meia-noite, 12 horas de jejum. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor, Deus, estará conosco neste momento, recebendo esse sacrifício. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. E as forças do mal, meu Pai, cairá por terra em nome de Jesus. Deus abençoe, meu Pai, os governantes do nosso país. Abençoa, meu Pai, desde, Deus, o presidente, desde, meu Pai, vice-presidente, governadores, prefeitos, Pai, deputados, ministros, Senhor, senadores, em nome de Jesus, vereadores, meu Pai, todos aqueles que foram levantados pelo Senhor, para assumir, Deus, um cargo de muita responsabilidade, Deus, que é a favor do povo, a favor da nação. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, meu Pai, a todos. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu tenho em minhas mãos uma lista de pedido de oração. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida, Deus, da Angélica, pela vida, meu Pai, do Danilo, em nome de Jesus Cristo. Deus, dá força, ânimo, meu Pai, a eles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê muita força, meu Pai, discernimento, Deus, para vencer, meu Pai, a carne. Porque diz a Tua palavra, o que é carne, o que é espírito, Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria a eles, meu Pai, para que eles possam ter discernimento, meu Pai, em nome de Jesus, para vencer o mal.
Pai, abençoa, Deus, a vida do Danilo e da Angélica. Senhor, em nome de Jesus Cristo, peço a tua bênção, Deus, sobre a vida da criança, meu Pai, o Carlos Daniel. Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que essa criança cresça, Deus, com a sua proteção, a sua divina proteção, meu Pai. Deus, fortalece essa criança. Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida da Sandra, meu Pai. Senhor, a mãe, Deus, do Natan, do Cauã. Deus, em nome de Jesus Cristo, é uma vida que está desempregada e precisa de um emprego. Nós sabemos, meu Pai, que isto não é nada para o Senhor. Não é nada, meu Pai. Deus, mostra e revela a ela o quanto ela precisa ser mais espiritual, para ela entender, meu Pai, o que é espiritual. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se tem alguém, meu Pai, que está trabalhando, Deus, e está trabalhando em um trabalho que tira ela da sua comunhão, esse trabalho não vem do Senhor, Deus. Porque, meu Pai, o Senhor traz um trabalho, Deus, que aproxima a pessoa mais do Senhor. Mas um trabalho, Deus, que tira a pessoa da comunhão, tira a pessoa de comungar. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos isso não vem do Senhor. Deus, um marido, meu Pai, que tira a pessoa da comunhão, que não ajuda, meu Pai, a comunhar, a ter comunhão com o Senhor, isso também não é de Deus. Se é, meu Pai, uma esposa que tira também, Deus, a pessoa de se aproximar de Deus, também não é de Deus. Deus, que seja um trabalho, meu Pai, que ganhe muito dinheiro, mas vai afastar essa pessoa do Senhor, também não vem do Senhor. Pai, para isso precisamos ter, meu Pai, discernimento. O que é carne, o que é espírito. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor para nos revelar, nos ensinar estas coisas. Nos mostra, meu Pai. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida do Fernando Costa. Oh, Pai, aquele que estava com depressão, porque eu profetizo sobre ele. Eu profetizo sobre a vida dele, meu Pai, que ele estava com depressão, ele não está mais. Em nome de Jesus, demônios, meu Pai, que estavam ao seu redor, em nome de Jesus Cristo, vá embora, sai, em nome de Jesus, e que ele seja curado dessa depressão, sarado, em nome de Jesus Cristo. Deus, a vida do Otávio, dê um coração novo ao Otávio. Senhor, manifesta o poder do Senhor sobre ele, cura ele, meu Pai, deste coração fraco. Em nome de Jesus, Tu és poderoso para restaurar. Em nome de Jesus, meu Pai, a vida da dona Fátima e o seu marido. Deus, em nome de Jesus, a dona Zéza, a dona Elza, a Cleuzinha, a irmã Donina. Senhor, estas vidas precisam, meu Pai, de um agir do operar do Senhor. Precisa de um livramento. Precisa, meu Pai, que o Senhor, Deus, dê força física a elas. Dê também, meu Pai, fé, Deus, para prosseguir. A vida da dona Anália, meu Pai, a vida do seu Edgar, aquela família, meu Pai, que precisa do Senhor, seja com eles, envia anjos do Senhor, para abençoar aquela família, para estar com essa família, a vida do Marco Antônio, a vida do Marcondes, a vida do Samuel, meu Pai, em nome de Jesus, são vidas, Deus, que precisa sim, meu Pai, de uma orientação do Senhor. Precisa sim, meu Pai, que o Senhor, Deus, coloque as Tuas mãos e haja, Deus, em favor deles. A vida, meu Pai, do Ernesto, do Dorival, da Valéria, da Zilma, a vida da Esther. Pai, Tu sabes, Deus, quem são estas pessoas. Deus, age e opera, meu Pai, sobre elas também. A vida da dona Regiane e o seu Sidney. Senhor, seja com eles, meu Pai, cada dia. Deus, a vida da dona Juraci, meu Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus para restaurar o corpo físico. Só o Senhor é Deus, meu Pai, para trazê-la, Deus, de volta. Só o Senhor, meu Pai, pode agir, meu Deus, de forma sobrenatural. Só o Senhor, meu Pai, pode nos ensinar a entender os Teus planos, os Teus projetos. Deus, a vida da Elaine, meu Pai, seja com ela, o irmão dela, o Moisés também, meu Pai, dê sabedoria a eles, discernimento a eles, para que eles possam agir, meu Pai, conforme a sua vontade. Deus, abençoa a família, Deus, da Elaine. Senhor, o Juninho, meu Pai, a família, abençoa todos eles, meu Pai. Deus, a dona Jacelina,
Senhor, o Flávio, o Caio, a Aline, são pessoas, meu Pai, que eu não conheço, mas o Senhor sabe, Deus, onde estas pessoas estão. Pai, e cada um, Deus, que está assistindo essa live, em nome de Jesus, a Fabiana, meu Pai, a Elaine, meu Deus, a pastora, Deus, em nome de Jesus Cristo, a vida, Senhor, da Simone, da Silvana, da Maria, da irmã Gislene, o Daniel, meu Pai, que está conosco, em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que vão assistir esta live, Deus, seja com elas também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dando sabedoria e entendimento a todos eles, sara, cura, liberta de todo mal, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e todos os dias nós somos abençoados, meu Pai, através desta live. Sim, meu Pai, porque o Senhor tem usado, Deus, meu Pai, as pessoas para trazer, Deus, a mensagem. Usado, meu Pai, a pastora Esther, a Jack, Deus, a Mônica, para fazer live, para nos abençoar, meu Pai. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Pai. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Amém, igreja. Amém, igreja do Avivamento. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Paula, a Isabelle, o marido que está em casa, o marido que está em casa, glória a Deus, graças a Deus pela vida de todos vocês que estiveram comigo aí até agora. Maria, Deus abençoe você em nome de Jesus. Maria, nós estamos aqui na nossa igreja, venha aí participar com a gente, em nome de Jesus, seja abençoada, amém? Simone, Deus abençoe você, Silvana, Deus abençoe você, todos vocês que vão assistir esta live ainda, sejam abençoados em nome de Jesus. Para quem não sabe, a nossa igreja está localizada aqui no Jardim Cátia, em Guarulhos, Rua Luiz Borges de Medeiros, número 108, amém? E nós temos culto sexta-feira, às 20 horas, e também domingo, 8 horas da manhã, e domingo, às 18 horas. Então, escolha um dia, escolha um horário que você quer vir participar, e venha participar conosco, será um prazer recebê-lo. Amém? Nós vamos cumprir com o protocolo, que é o distanciamento, vamos cumprir também com álcool em gel, e também com o uso de máscara. Amém? E você será muito bem-vindo, você que estará vindo nos visitar pela primeira vez. Amém, pessoal? Glória a Deus. Elaine, Deus abençoe você, Elaine, em nome de Jesus. Tamo junto. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, pessoal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa eu ver. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E amanhã, domingão, estaremos juntos, 8 horas da manhã e às 18 horas, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá ligado? Tá ligado? Glória a Deus. Um beijo e um abraço para todos vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau.